Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Morandini, Head de Portfólio da Wayra. A gente está começando o nosso quarto webinar e hoje com a presença do Haitham Mollaib, sócio e fundador e CEO da Bencare. O Haitham é formado em Engenharia de Produção, é pós-graduado em Economia pelo IBMEC, trabalhou no mercado financeiro, em fundos de Private Equity e foi parar na saúde, na medicina. Antes da Bencare, o Haitham também fundou a ProRads, que é uma outra startup do setor de saúde em teleradiologia e que também é nossa investida. Tudo bem, Haitham? Tudo ótimo, Carol. Obrigado pelo convite. É um prazer ser acelerado pela Wayra. Obrigada. Agora é investido, hein? Que a gente já não é mais uma aceleradora. Perfeito. Mas vocês aceleram anyway, né? A gente acelera, não tem problema. Apesar de eu ter mencionado a ProRads, que foi lá investida em 2014 ou 2013, 14, e o Haitham era também o fundador, o papo de hoje é sobre a Bencare. A Bencare é um super app que oferece uma experiência exclusiva em saúde para empresas e famílias. Mas, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu prefiro que o Haitham nos conte. Haitham, o que é a Bencare? O que vocês fazem? E como que você foi parar em saúde? Ok. Bom, vamos começar pela última pergunta, tá? Como é que eu vim parar na saúde? Nos meus últimos anos de mercado financeiro, eu interagi com várias empresas do setor. Então, acabei entendendo um pouco desse mercado e entendendo um pouco dos problemas desse mercado, né, que são inúmeros, né? E eu percebi que tinha, em alguns momentos, né, você tinha oportunidades para, através da tecnologia, resolver esses problemas de uma forma bem eficiente. Então, daí surgiu a ideia de inicialmente fundar a ProRads, né, junto com o Edu, com o Fábio, com o Ken, e posteriormente, aí, bom, você sabe bem da história, né, a gente, depois de 4 anos desenvolvendo negócios na ProRads, a gente fez um spin-off da operação e montou a Bencare, mais voltado para o mercado de consumidor final, né, a ProRads tem um foco mais para entrega de soluções para hospitais, grandes laboratórios, então foi daí que surgiu, vamos falar assim, o interesse de entrar na saúde e, enfim, é um mercado com inúmeros problemas, né, inúmeras oportunidades e problemas que a tecnologia consegue resolver. E isso é o que startup gosta, né, de resolver problemas. Exatamente. Não falta problema para resolver na saúde. E a Bencare? Bom, e falando um pouquinho da Bencare, isso. Bom, como você bem definiu, né, a Bencare é um super app de saúde. A gente, através da nossa plataforma, oferece produtos e serviços de saúde. Hoje a gente tem 6 produtos. Então a gente tem um produto que chama Consultas e Exames, que é um plano de assinaturas, onde o consumidor ele pode pagar uma mensalidade a partir de R$35 e ter direito a realizar consultas, exames, vacinas, procedimentos, terapias, uma ampla rede credenciada. Então esse preço ele é um preço que não muda em função de faixa etária, a gente não tem declaração pessoal de saúde, é um produto muito mais simples de contratar do que um plano de saúde. Então, nesse sentido, ele tem vantagens em relação ao próprio plano de saúde. Para o consumidor final, a gente faz uma cobrança através de cartão de crédito, para a empresa a gente faz a cobrança através de boleto. Um outro produto que a gente lançou esse ano, inclusive até depois a gente pode avançar nesse tema por conta da pandemia, é o médico online, né? Antes dessa crise toda, a teleconsulta estava sendo discutida ainda, né? Os conselhos eles tinham interesse em regulamentar, mas com a crise você acelerou todo o processo, né? Então isso veio a demanda do governo, enfim, dos órgãos do Ministério da Saúde, eles foram mais rápidos do que essa regulamentação dos conselhos e acabou regulamentando esse ano. Então a gente lançou o produto também esse ano, né? Que é um clínico geral que realiza consultas altamente resolutivas para 85% das situações do dia a dia da população e os outros 15% ele encaminha para especialistas, ele pede exames por dentro do aplicativo, encaminha, faz prescrição de medicamento. Então, é um produto bem completo e bem resolutivo para a população. A gente também tem um produto voltado para a saúde mental. Então, a gente tem um produto chamado Psicólogo Online. Inclusive, esse ano a gente fez uma ação também em função do Covid, que a gente pode falar mais sobre isso depois. A gente tem um produto chamado Nutricionista Online, que é muito focado em bem-estar, né? Porque a gente acredita que não adianta você só
cuidar da situação de doença, você tem que conscientizar e trabalhar toda a parte de alimentação, atividade física para criar esse ambiente de proposta de bem-estar para as pessoas também. A gente está lançando esse ano um novo produto de seguro de vida, né, um capital segurado bem amplo, e até 1.200.000, em parceria com a Toque Marine. E a gente tem também um produto que é um programa de desconto em medicamentos, IBM com a Vida Link. Então, são esses os 6 produtos que a gente tem hoje. A ideia é um super app. É um super app. Certeza. Muito bom. É bacana, né? Assim, eu acho que a gente tem conversado muito com os fundadores, né, nessas conversas, que teve algumas empresas que foram positivamente impactadas, né, pela questão da pandemia, o que a gente fica triste, que seja pela pandemia, mas para algumas empresas isso aconteceu de forma positiva. A gente vem lançando toda semana 2 perguntas de temas no nosso LinkedIn. E o tema escolhido de hoje foi telemedicina versus medicina presencial. Acho que é o tema do momento, é uma coisa que as pessoas querem entender, como é que funciona a telemedicina, qual a diferença com eu acho que assim, a gente sabe que a medicina presencial, óbvio, você vai lá, vai conversar com o seu médico, ele vai fazer o exame, de repente vai tocar e tal, e a telemedicina, as pessoas ainda se sentiam muito inseguras, né? Só que é isso, chegou a pandemia, ou vai ou vai. Quais são as vantagens que você vê, né? E aí, já entrando no tema, de um versus o outro, que eu acho que nada é completamente substituível, e mesmo num próximo momento pós-pandemia, os 2 vão existir de alguma forma, mas quais são as vantagens que a telemedicina tem em relação à medicina presencial? Legal. Bom, primeiro eu só queria destacar um ponto que a gente não acredita que vai ser a telemedicina versus a medicina presencial. A gente acredita que o que a gente está acontecendo agora, né, que com essa questão toda que você falou da pandemia e tudo mais, a gente foi obrigado, né, se viu obrigado a entrar nesse novo ambiente virtual, e a telemedicina ela veio ocupar um espaço importante que eu acho que ela veio para ficar. Então, a gente acredita e aposta muito na questão da conexão entre vamos falar assim, a medicina presencial, como você chamou, e a telemedicina. Uma coisa completa a outra em diferentes graus de resolutividade, dependendo da área, né? Então, falando, por exemplo, de vantagens claras da telemedicina. Bom, primeiro, a questão da potência geográfica. Você, com telemedicina, você consegue resolver um problema que é crítico no Brasil, que é a distribuição, né, de médicos. Então, isso aí é uma coisa que vários governos já tentaram resolver, através de programas mais médicos, enfim. Agora o governo está criando um outro programa também para tentar resolver essa situação. Mas o fato é que você sempre vai ter uma dificuldade grande de deslocar, por exemplo, médicos que foram formados e moram em grandes cidades para ir para a cidade do interior. Então, a telemedicina, nesse sentido, ela tem um diferencial, uma vantagem absurda em relação à medicina presencial, tá? Então, essa potência geográfica, esse alcance que você consegue ter, né? Obviamente, você precisa de uma infraestrutura de telefonia, né? Então, pedir lá para a Vivo botar as antenas lá e é muito mais democrático, né? Eu acho que você ultrapassar essa questão da geolocalização é muito mais democrático, porque as pessoas vão poder usar, não importa onde elas estejam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, essa é uma vantagem. A outra vantagem é a questão da disponibilidade. Então, você consegue, sim, organizar uma oferta de uma forma melhor, até mesmo nas regiões onde existe já essa oferta de serviços médicos, né? Você consegue melhorar essa oferta. Mas eu acho que existe uma outra vantagem que está cedo para falar ainda, né? As empresas estão desenvolvendo, que são, vamos falar assim, as vantagens que vão ser proporcionadas, né, viabilizadas pela digitalização da saúde. Então, coisas como, por exemplo, você criar um acompanhamento muito mais, vamos falar assim, interessante, engajado com o usuário, uma vez que esse contato já começa online. Então, você tem várias vantagens de você começar uma relação, de você acompanhar, né, um paciente crônico, por exemplo. Então, isso tudo está sendo desenvolvido, né, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, são duas frentes de vantagens. Vantagens óbvias de alcance e disponibilidade. Uma outra vantagem que está sendo construída agora pelas empresas, que é a questão de valores que a saúde digital traz, né, em prol da saúde do paciente, né? Acompanhamento,
a parte de você monitorar o paciente remotamente, e eu estou falando assim, não necessariamente o paciente ambulatorial, aí você pode até falar de pacientes pós-operatórios, enfim, você tem um problema crônico em hospitais, na parte de pacientes que fazem, fazem alguma cirurgia, então você consegue fazer esse acompanhamento remoto também. Então tem muitas coisas que estão sendo desenvolvidas, não só na frente de atendimento ambulatorial, mas também em outras frentes na saúde, que a telemedicina pode ajudar bastante. Com certeza. Eu estava pensando aqui, né, eu acho que eu gosto muito de falar sobre medicina, até porque meu pai é médico, né, e aí a gente vê como que eles estão se adaptando a essa nova realidade de usar a telemedicina e tudo, e tem uma coisa muito, eu acho que tem uma dúvida muito grande às vezes, né, na cabeça das pessoas que não convivem muito com os médicos, não conhecem essa realidade, mas como assim, né? Eu vou falar com a pessoa e ele vai descobrir o que eu tenho de problema. Não, mas eu preciso que, sei lá, ele, né, faça o exame e tal. E muitos não sabem que, como você falou lá no começo da conversa, 85% dos casos poderiam ser resolvidos de uma forma com um generalista. Ou seja, muitas vezes é uma primeira conversa que você tem porque você não precisa necessariamente ir ao médico, certo? Uhum. Na verdade, essa é a questão da vantagem do acesso, né? Então, você consegue organizar a oferta e dar um acesso muito mais rápido para que a pessoa possa, vamos falar assim, começar uma conduta correta. Porque muitas vezes você tem algum sintoma e você começa com algum tipo de automedicação, algum tipo de, enfim, uma conduta que não é a melhor, né? Por conta de, se você às vezes mora numa região que não tem muito acesso, né? Por conta da dificuldade, ou às vezes, quando você mora numa cidade que tem até oferta, mas, poxa, você marca a consulta é para daqui a 2, 3 semanas, enfim, se você consegue ter um acesso imediato, né, ou no curto prazo, um profissional, você já começa uma conduta correta aqui do tratamento. Então, como você deve saber, né, seu pai é médico, tem muitas, vamos falar assim, situações em que o médico ele consegue fazer um diagnóstico muito bom, sem precisar estar presencial. Óbvio, tem especialidades que você tem algumas limitações, mas tem várias outras que você consegue avançar bem, ser bem resolutivo. Bom, mas nós dois a gente não é médico, então vamos falar da tecnologia, de como está sendo unir essas duas pontas, porque afinal de contas, né, a BenCare ela é uma plataforma tecnológica que possibilita que médicos conversem com os seus pacientes, nutricionistas, passem uma dieta bacana, ou seja, você tem várias soluções. Como é que você está enxergando essas duas pontas? Como que está sendo a receptividade das pessoas, né, por você ter aberto agora mais esse espaço e as pessoas terem que usar? E da outra ponta, como é que você está enxergando os médicos usando a tecnologia, se sentindo à vontade ou não? Como é que você está vendo isso? Legal. Eu acho que assim, um aprendizado dos dois lados, tá? Ontem eu assisti um webinar de uma grande operadora de saúde com vários médicos, né, discutindo, médicos que já estão fazendo a teleconsulta através da operadora e outros médicos que estão começando. Então, assim, na verdade, está todo mundo começando. Você tem desde pessoas que já têm uma experiência com teleconsulta, porque isso já acontecia mesmo antes de ser regulamentado, né, só que era uma coisa meio que desorganizada. Pegando, por exemplo, outras especialidades de saúde, psicólogo, essa especialidade já está regulamentada há mais tempo. Então, esse profissional, ele já tem experiência. Então, na verdade, eu vejo que do lado do profissional é uma questão de um pouco de tempo, né, de prática com as ferramentas. Então, se ambientar com questão de você fazer uma consulta com a pessoa do outro lado da tela. Acho que assim, organizar isso para que o paciente possa estar preparado para a consulta, né? Eu acho que o profissional ele tem que não só fazer o treinamento dele, mas também comunicar para o paciente como é que vai ser a consulta, porque o aprendizado do paciente vamos falar assim, ele vai ser mais longo, né? Porque o médico ele faz 10, 15 consultas por dia, dependendo do médico. O paciente faz uma consulta a cada 2, 3 meses, enfim, ou menos. Então, você tem, eu acho que o profissional ele tem que ter um cuidado e informar o paciente quais são as melhores práticas para que o paciente possa receber o melhor atendimento. E do lado dele se capacitar, enfim, capacitar nas ferramentas,
ter vamos falar assim, uma intimidade com tecnologia mínima, né? Que hoje em dia está tão fácil. Por exemplo, você falando do papel da Banquer. O que eu acho que uma das coisas que a gente está fazendo hoje em dia de mais interessante é simplificar muito esse processo, né? Então, a plataforma é toda integrada, tem prontuário integrado, você consegue fazer o atendimento na tela que você está fazendo atendimento, você já consegue passar o histórico do paciente. A gente está criando ferramentas para que algumas informações o profissional ele receba antes da consulta, para otimizar a consulta. Então, coisas que você não precisaria perder tempo coletando do paciente, você já faz de uma forma automática. Então, isso é uma das coisas que a gente acredita que seja um grande valor que o atendimento remoto, né, que a telemedicina vai trazer. Então, essa automação e essa gestão de dados e o profissional conseguir saber essas informações até mesmo antes de começar o atendimento com o paciente. Sim, bacana. Eu acho que, falando dessas vantagens, uma das perguntas seria assim, a telemedicina não vai substituir, correto? Ela não vai... As pessoas não vão deixar de ir aos médicos, ela simplesmente vem a agregar, vem ajudar. Ela com certeza, a gente acredita nisso, com certeza vai ser na verdade, uma modalidade de atendimento. Aliás, isso é até um conceito que a própria ANS está trazendo. Na verdade, não é um novo procedimento, é uma modalidade de atendimento de consulta, né? Então, inclusive, além da consulta na clínica, a ANS ela já tinha um conceito de uma outra modalidade de consulta que era em casa, né? Apesar de pouca gente usar, você tem um procedimento lá que a ANS considera que é uma modalidade de consulta em casa. Então, agora tem uma terceira modalidade que é remota. Então, com certeza, você tem áreas que você consegue avançar muito, áreas que você precisa ter uma interação, e eu acho que, assim, em algum grau, você vai ter todas as áreas, pelo menos na parte ambulatorial, com integrando com esse atendimento remoto. Por exemplo, uma coisa bem comum, né, de todas as consultas que você vai no médico, geralmente ele pede faz um pedido de exames, e aí você volta no médico só para apresentar aquele exame para ele, e ele fala, tá ok, né, tal, dá uma condução. Não precisou fazer nada. Né? Enfim, não, geralmente você tem... colocado até lá ele. Geralmente tem alguma conduta, ou ele confirma a conduta que ele já tinha antes quando ele pediu o exame, ou ele muda, enfim. Mas esse tipo de retorno, que a gente chama, né, o retorno da consulta, isso aí, com certeza, pode ser feito de forma remota e, assim, talvez em pouquíssimos casos você tem que fazer um presencial, mas isso aí é algo que isso serve para todas as especialidades, mesmo aquelas que tem uma demanda maior de um exame, um contato físico maior, né, entre médico e paciente. Então, legal. Essa integração essa integração acho que ela vai acontecer em todas as especialidades médicas. E aí, então, falando um pouco da parte do psicólogo, ou dessa parte que vocês ofereceram 6 meses gratuitos e tal, e no geral, assim, das 6 soluções que você tem, né, na Banquer, qual que está sendo mais utilizada nesse momento, pandemia? O que é antes da pandemia, na pandemia? O que você acredita que vai continuar e vai crescer muito? Como é que estão essas soluções aí da Banquer? Legal, tá. Bom, primeiro assim, eu acho que tudo que se torna digital, de alguma forma ele quer ser grátis, tá? E aí eu falo, obviamente, grátis, não é que você vai oferecer o serviço gratuitamente, porque o ecossistema tem que sustentar. Mas o que eu digo, o que eu quero dizer é que os modelos de negócio vão mudar. Os modelos de negócio de saúde, eles vão ser impactados por esse aumento na digitalização. Então, eu acho que essa vai ser uma grande mudança, e isso vai aumentar muito a escala que os serviços vão tomar. Você vai ter uma demanda que antes você não conseguia atender, que com essa digitalização você vai atender. Falando especificamente de quais procedimentos que a gente tem visto que tem tido mais demanda, bom, como você falou, recentemente a gente, mais ou menos 2 meses atrás, quando começou a aumentar aí a crise do Covid, a gente lançou uma campanha do Covid Zero Psicólogo Online, onde a gente oferecia durante 6 meses o atendimento gratuito. Bom, não precisa nem dizer que isso aí foi uma avalanche. Na verdade, a gente não esperava que fosse tanta gente, né, interessada. A gente rodou uma pesquisa antes para saber quais dos produtos que a gente tinha seria mais interessante para a gente oferecer.
E o psicólogo, por incrível que pareça, ele surgiu antes, inclusive, do atendimento médico, né? Muita gente ia ficar em casa, então, ansiedade aumentando, enfim, várias situações aí relacionadas à saúde mental, né, as emoções. As pessoas, nas pesquisas que a gente fez, apontaram para o psicólogo como um produto mais interessante. E, assim, com ações super simples de encaminhamento, manda para um amigo pelo WhatsApp e tal, a gente acabou escalando esse produto. A gente estava com, até 2 meses atrás, chegou a bater quase 1.500 pessoas por dia entrando no aplicativo. Então, um crescimento muito grande. A gente saiu de 3 profissionais para quase 40 profissionais na plataforma. Então, com certeza, esse é o produto que mais está tendo utilização. E é o produto, como eu falei, né, é o mercado que está mais à frente da questão do teleatendimento, da teleconsulta. Né? Eles já fazem isso há algum tempo. Então, e tem repercutido muito bem. A gente, enfim, tem recebido vários feedbacks positivos dos clientes. Vamos falar para as pessoas utilizarem é uma porta de entrada, não sofra, use a Bencare, fale com os psicólogos online. Eu vou te interromper porque a gente está chegando no fim, e sabe como é? Papo bom, parece que o tempo voa, né? E eu estou sempre perguntando para os fundadores, o que será a Bencare do novo mundo, na opinião de Raíssa? Bom, acho que a Bencare do novo mundo vai ser um ator nessa transformação da saúde no Brasil, né? Então, a gente... acho que uma das missões que a gente tem, enquanto empresa, é aumentar o acesso à saúde de qualidade, né? Serviços de saúde de qualidade para o máximo de pessoas possível. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que a tecnologia está dentro desse setor agora. Ela chegou para ficar realmente. É um setor que sempre foi muito conservador, né? Não diria resistente, mas sempre foi muito conservador por lidar com vidas. A gente está aprendendo a fazer isso, assim, todo mundo, né? Os pacientes, profissionais, enfim, os players do mercado estão aprendendo a lidar com esse novo cenário. Mas é um cenário que, para a gente, é um cenário muito promissor, muito interessante, porque justamente essa é a missão da empresa, dar acesso, dar escala, dar oferta de serviços de saúde. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, a gente, na verdade, acha que esse novo normal, ou esse novo mundo, né, como as pessoas estão chamando, ele foi antecipado, mas a gente sempre teve como visão posicionar a empresa para oferecer serviços nesse novo mundo, né? Nesse novo normal. Então, eu vejo não tem para a gente, assim, eu acho que vai ser muito improvável que volte, né? Tem coisas que são improváveis que voltem. Tem coisas que vão voltar a um normal parecido com o que era antes, mas tem coisas que é altamente improvável que voltem, né? E, assim, respondendo a tua pergunta, a gente vê a Bencare muito bem posicionada, né, para ser um player relevante no mercado de saúde nesse novo mundo, né? Porque a gente nasceu digital, a gente é totalmente digital, a gente é remote first, então a gente nasceu para esse mundo, na verdade. Maravilha. Te agradeço muito o bate-papo de hoje. Legal. Você quer complementar alguma coisa? Obrigada. Não, só agradecer, Carol. Agradecer você, agradecer a equipe, a Wayra, enfim, pelo convite, pela oportunidade. Ótimo papo, muito bom. Vamos junto, vamos fazer o negócio acontecer cada vez mais. Obrigada, Raíssa. Obrigado. Pessoal, obrigada. A semana que vem eu vou conversar com o Rafael Belmonte, da NetShowMe, uma plataforma de streaming, que é o que a gente está mais ou menos fazendo aqui. Não é ao vivo, é gravado. Mas a gente vai conversar e entender como é que funciona esse mundo em que vocês estão vendo a gente daí. Obrigada, tchau!